E aí, galera? Beleza? Aqui quem fala é o Danzinsp e hoje a gente vai mergulhar num lado obscuro da internet brasileira, os memes com histórias sinistras por trás da zoeira. Se você já riu de um meme sem saber de onde ele veio, se prepara, porque hoje você vai descobrir que a coisa é mais pesada do que parece. Então segura essa marimba aí, porque no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 10 memes brasileiros com as histórias mais sinistras e perturbadoras que você já viu. Já deixa o like para fortalecer o canal, se inscreve se você é novo por aqui e bora pro vídeo. A gente começa a nossa lista com um caso que chocou o Brasil nos anos 90. O desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano. O Evandro sumiu no Paraná e o caso foi marcado por reviravoltas, acusações de bruxaria e erros bizarros da polícia. A internet não ia ficar de fora, né? Só que ao invés de memes pesados, o que bombou foi um pedido desesperado. Evandro, volta pra casa! A galera usava a frase em tom de brincadeira, mas a real é que por trás da zoeira tinha um fundo de tristeza e saudade. Muitas vezes a gente transforma em meme casos que envolvem pessoas reais, com famílias que sofrem até hoje. Fica a reflexão. Cazuza dispensa apresentações, né? Um dos maiores poetas da música brasileira, dono de uma voz e letras inesquecíveis. Anos depois da sua morte, fotos do Cazuza debilitado pela doença começaram a circular na internet como meme. A galera usava a imagem dele para fazer piada com doenças, com o visual e até com a própria morte. Pô, a gente tá falando de um cara que lutou contra uma doença cruel, que enfrentou o preconceito numa época em que falar de AIDS era tabu. O Cazuza merece ser lembrado pela sua genialidade, pela sua coragem e pela sua luta. Usar a imagem dele doente para fazer piada é um tapa na cara de todos que lutam contra o HIV e de todos que perderam alguém para essa doença. Quem nunca deu risada com o palhaço Carequinha? O cara era um ícone da televisão brasileira. Marcou a infância de muita gente com suas palhaçadas e seu jeito único de fazer a gente feliz. Mas infelizmente, até quem nos faz rir um dia vai embora. E com o Carequinha não foi diferente. O problema é que depois da sua morte, fotos do Carequinha já bem velhinho, fragilizado pela idade, começaram a circular na internet como meme. Muita gente usava essas imagens para fazer piada com a aparência dele, com a velhice, como se fosse engraçado ver alguém que já nos fez tão felizes em um momento de fragilidade. A gente precisa lembrar dos nossos ídolos com carinho, com respeito, e não transformar suas imagens em algo para se zombar. Em 2008, o Brasil parou para acompanhar um dos casos mais chocantes da história criminal do país. A morte da pequena Isabela Nardoni. A menina, de apenas 5 anos, foi jogada do 6º andar de um prédio, e as cenas brutais chocaram a todos. Diante de tanta crueldade, o que a gente espera é justiça, compaixão e respeito pela memória da Isabela, certo? Mas a internet muitas vezes nos mostra o pior lado da humanidade. Em vez de empatia, o caso Isabela Nardoni virou motivo de piada. Frases como "joga na Nardoni" surgiram nas redes sociais, banalizando a tragédia e desrespeitando a memória da menina e a dor da família. A gente precisa ter responsabilidade com o que compartilhamos e com o que achamos graça. A internet não pode ser palco para esse tipo de humor cruel e desrespeitoso. O Coringa, famoso vilão do Batman, sempre foi um personagem complexo, cheio de nuances e com um quê de insanidade. Mas e quando a gente traz essa figura para a realidade brasileira, usando a imagem do Coringa para fazer piada com situações difíceis, com a pobreza, com a violência? Pois é, o meme do Coringa brasileiro bombou na internet, com frases de humor ácido e sombrio que retratam a dura realidade de muitos brasileiros. A galera usa o personagem para falar de desemprego, de relacionamentos fracassados, da falta de perspectiva.
O coringa brasileiro é um reflexo da nossa sociedade desigual, violenta e, muitas vezes, sem esperança. Mas em vez de rir da desgraça, que tal usarmos essa energia para mudar essa realidade? João de Deus já foi considerado um líder religioso, um curandeiro milagroso, venerado por milhares de pessoas no Brasil e no mundo. Mas a imagem de santo desmoronou quando ele foi acusado de abusar sexualmente de centenas de mulheres. A queda de João de Deus foi tão grande quanto a fé que as pessoas depositavam nele. Memes como João de Deus, mas não do diabo, pipocaram nas redes sociais, ironizando a situação e a hipocrisia do líder religioso. A gente está falando de abuso sexual, de vidas destruídas, de traumas que essas mulheres carregam para sempre. Ironizar a situação não apaga a dor das vítimas e não garante que a justiça seja feita. O caso João de Deus é um lembrete de que a gente precisa ter cuidado com quem a gente coloca em posição de poder e de que a justiça precisa ser feita independente da fama ou da influência do acusado. O caso Suzanne von Richthofen chocou o Brasil no início dos anos 2000. A jovem, de classe média alta, foi condenada por planejar o assassinato dos próprios pais. Frases como "mataram papai e mamãe" e "Suzanne me manda um e-mail" viralizaram na internet, banalizando um crime hediondo e desrespeitando a memória das vítimas e a dor da família. Em vez de rir da desgraça alheia, a gente precisa usar a internet para promover a empatia, o respeito e a justiça. Em 2013, a cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foi palco de uma das maiores tragédias da história do Brasil, o incêndio na Boate Kiss. 242 jovens perderam a vida naquela noite, vítimas da irresponsabilidade e da ganância. Piadas de mau gosto sobre o incêndio, sobre as vítimas e sobre a cidade de Santa Maria começaram a circular nas redes sociais, ferindo ainda mais quem já estava sofrendo com a tragédia. Em vez de usar a internet para fazer piada com a desgraça alheia, que tal usarmos esse espaço para homenagear as vítimas, lutar por justiça e cobrar que tragédias como essa nunca mais se repitam? Em 2008, o Brasil acompanhou em tempo real o sequestro de Eloá Cristina, uma jovem de 15 anos mantida em cativeiro pelo ex-namorado. O caso, que durou mais de 100 horas e teve um final trágico, chocou o país e gerou uma comoção nacional. No entanto, em meio à comoção e à busca por justiça, surgiram na internet memes e piadas de mau gosto sobre o caso. Frases como "tira o pé da porta, Eloá" e "alguém avisa para Eloá que hoje não tem aula" viralizaram, banalizando a violência doméstica e o sofrimento da vítima e de sua família. O caso Eloá é um lembrete da importância de combater a violência contra a mulher e de acolher as vítimas, oferecendo apoio e buscando justiça. Em 2018, o Brasil se chocou com o assassinato brutal do jogador de futebol Daniel Correia. O crime, que envolveu tortura e mutilação, gerou revolta e comoção em todo o país. No entanto, em vez de respeito e compaixão pela vítima e sua família, o que se viu na internet foi a desumanização da tragédia. Fotos do corpo de Daniel Correia foram compartilhadas em redes sociais, acompanhadas de piadas e comentários cruéis. Em vez de compartilhar o horror e a violência, que tal usarmos a internet para cobrar justiça, homenagear a memória de Daniel Correia e lutar por um mundo onde a violência não seja tolerada? E aí, galera, depois dessa viagem pelos memes mais sinistros do Brasil, deu para sacar que nem tudo é o que parece na internet, né? O que a gente acha engraçado, muitas vezes, tem um passado macabro, cheio de dor, sofrimento e injustiça. A gente precisa ter em mente que por trás de cada meme existe uma história real, com pessoas de verdade que merecem o nosso respeito. Antes de compartilhar ou dar risada de um meme, vale a pena pensar:
Será que essa piada não tá fazendo pouco caso de algo sério? Será que não tá desrespeitando a memória de alguém? Seja consciente, use a internet com responsabilidade e espalhe a positividade.